Uma boa noite para cada um de vocês. Agora é 8h12 da noite. Hoje é 3 de fevereiro de 2026. Terça-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos trazer agora, nesse momento, a chave do Evangelho. Depois eu dou continuidade àquele vídeo que eu estava fazendo com vocês. Mas vamos dar início agora à chave do Evangelho com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Então a gente vai trazer na chave do Evangelho a reprise da parte 105 e a 106, chave do Evangelho. Chave do Evangelho é para abrir portas para você ir do outro lado. Elaine Patinho, Luciano Rodrigo, boa noite. Então nós vamos trazer a chave do Evangelho com o meu pastor Vanderlei Vilaças, para poder estar ajudando você aí do outro lado. A live é com esse intuito de levar Deus para a sua vida, de fortalecer você na sua fé, que você possa conhecer mais sobre Deus. E Deus vai revelando a tua palavra a você, e você possa caminhar no caminho do Senhor. O canal tem esse propósito de levar Deus para a vida das pessoas do outro lado. Alguma coisa que eu souber eu falo, outras o meu pastor traz, e aí que Deus possa nos abençoar. Então uma boa noite para cada um de vocês. Rainha Vermelha entrou. Zilda Marcelina, boa noite, Zilda. Então nós estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. E sem mais delongas, né? Eu já vou colocar lá, viu, gente? Eu não vou demorar muito não, porque senão eu não consigo fazer as duas partes, né? Deixa eu virar a câmera para lá. Se chegar mais alguém... Deixa eu virar a câmera para lá, para ficar tudo certinho. Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez, envolvido com o assunto que nós nos envolvemos. A gente tem visto. Tô achando que tá baixo. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Lembrando, pregando a mensagem. Tá muito baixo. Deixa eu ver um negócio aqui. Sob uma cabeça. Debaixo de uma cabeça existe sempre uniões. A minha esposa tem a mania de abaixar, tá, gente? Não. Qual Tá é alto. o propósito Lá que tá baixo. dessa união? Então, quando nós dizemos que é um privilégio, um prazer, estarmos reunidos ao redor da palavra de Deus, nós devemos entender a dimensão disso, porque unido, o mundo está se unindo. Eu creio que na terça-feira passada eu falei sobre os molhos que estão sendo ajuntados no mundo hoje. Em união de toda espécie, em união de todo tipo de pensamento, de natureza, todo tipo de conduta que as pessoas tiverem, haverá sempre alguém que terá igual, e vai haver uma união então. Mas essa unidade debaixo da palavra de Deus, isso sim é um grande privilégio. Eu quero tomar uma escritura hoje que na quinta-feira passada o irmão Sérgio, pregando no culto, usou a escritura de Lucas capítulo 9, e eu quero meditar um pouco aqui conosco para que nós possamos tirar dessa meditação, daquela palavra que o irmão Sérgio trouxe na semana passada, mais uma chave para do Evangelho. Carlos Mendes, boa noite, Carlos Mendes. Lucas Deixa eu só capítulo 9, compartilhar essa versículo minha live 57, aqui. diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse alguém ali no caminho,
viu Jesus caminhando com os seus discípulos, disse para ele assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Pela resposta de Jesus, a palavra diz assim: não acrescente e nem tire nada. Não vamos acrescentar, não vamos tirar, mas reflita comigo, medite comigo aqui se a resposta de Jesus não foi mais ou menos assim. Não estou te chamando. Olha aqui. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai para onde comigo? Mais ou menos. Eu não estou te chamando. Por isso, quem ouve a palavra de Deus deve se considerar bem-aventurado. Quantas vezes nas Escrituras, nos Evangelhos, Apocalipse, você vai ouvir a seguinte frase: quem tem ouvido Ouça. para ouvir, Ouça. Olha, todo mundo tem ouvido para ouvir. Não. Há uma espécie de ouvido espiritual para ouvir. É sempre um privilégio. É sempre uma graça de Deus. Compreender, ouvir, ser chamado. Amém. Quem foi esse um? Lucas aqui está relatando. Ali no meio do caminho diz: Senhor, eu vou te seguir. Nem te chamei. E disse a outro. Um pediu para ir, ele cortou, vamos aqui usar na nossa, cortou o embalo dele. Disse a um outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos. Então, essa observação de Jesus aqui, nós vamos colocar uma tonalidade dela, que não é de repreensão, Eu só quero dar uma palavrinha aqui. Que é importante eu dar uma palavrinha. Então, tá dando para vocês entender aí que teve um que se ofereceu a seguir o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus falou com ele: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Né? O Senhor Jesus não falou com ele: vem e me segue. Mas já teve outra agora que o Senhor requeriu dele que ele seguisse ele. E mesmo assim, ele era teimoso. Que ele falou: Senhor Jesus, mas o meu pai morreu. Deixa eu enterrar meu pai. E o Senhor Jesus: deixa os mortos enterrar os mortos. Vem e me segue. Então, a palavra de Deus quer falar com você essa manhã. Se o Senhor Jesus chegar a você, estiver falando no seu coração: vem e me segue, deixa os mortos enterrar os mortos. Mas não seja daquele que fala assim: Senhor Jesus, deixa eu seguir você. Esse daí Jesus não deu importância para ele. Mas se Jesus está falando com você: vem seguir a minha obra, faça o trabalho do Senhor, me segue. Você faça, porque o Senhor Jesus, mesmo com a sua teimosia, o Senhor Jesus te ama. Vamos continuar. não é de advertência, não é de reprovação, mas é uma observação. Vamos captar a observação aqui. Alguém disse: Senhor, eu vou atrás do Senhor. Não. Já para um outro ele disse assim: vem atrás de mim. Aí Jesus
ele diz assim, eu vou, mas deixa eu enterrar meu pai. A observação de Jesus. Deixa os mortos enterrar os teus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Vou traduzir. Rapaz, você é um achado no meio dos outros. Você é um eleito no meio dos outros. Aquele ali estava querendo me seguir, eu não deixei. Mas eu te chamei. Você é um vivo. Não se envolva com as coisas do mundo, não. Não se envolva com os pesos atrás de você, não. Não perde o tempo, não. Vem. Irmão, você que consegue captar essa mensagem e fica aí meio, não sei se vou, se sim, se não. Olha o privilégio que Deus te deu. Olha a oportunidade que Deus já te deu. E você ainda tem coisas para deixar para trás. Eu estava um dia desse, ou coisas que deveria deixar para trás e não deixa. Estava um dia desses em uma igreja e veio um irmão, disse, pastor, eu quero batizar, mas eu quero fazer algo para Deus, mas eu desejo, mas sim, irmão, mas eu tenho que resolver as coisas do meu casamento. É porque a minha esposa, e aí me lembrei, daqui mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, quer ver? Sim. Lucas capítulo 9, verso 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue. Eu me lembrei dessa escritura e disse para esse irmão assim, irmão, seu casamento, a sua esposa, não te impede, não. Não, mas eu nem sou casado. Ela quer casar? Não. Mas é porque uma hora ela quer, outra hora não quer, ela não quer servir a Deus, a família dele. Isso é a sua cruz. Toma a sua cruz e segue-me. O que significa? Continua junto com ela. Um dia ela vai estar boa para você, vai para o culto. Um dia vai estar ruim para você, vai para o culto assim mesmo. Segue-me, segue-me. E os mortos? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixa as pessoas sepultarem-se a si mesmas. Né? Quanta morte ao nosso lado. Vamos nos lembrar do Salmo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas uma outra palavrinha que eu vou dar aqui para tentar ver se eu posso ajudar vocês do outro lado também. Se você aceitar Jesus hoje, vamos colocar um exemplo aí que você aceite Jesus hoje. Só que você ainda era do mundão e aceitou Jesus, está com o coração pujante, doido para aceitar Jesus. Só que como você é um homem do mundo, ou sei lá quem é que eu estou falando aí do outro lado, é uma pessoa que gosta de beber, gosta de farra, e a sua esposa foi encontrada lá naquele mundão, e ela continua com esse hábito. Mas Deus tocou no seu coração para você seguir Ele. E se Deus estiver tocando no seu coração para você seguir Ele, é igual o pastor falou, carrega a sua cruz. Vai ao Senhor Jesus, segue o Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus, conserta que o Senhor Jesus está te chamando. E depois, se a sua esposa não quiser ir, ou se for depois, carrega a sua cruz. Toma uma posição na sua vida aí do outro lado. Não arruma desculpa para você não seguir Jesus, não. Não tem desculpa, não. Tu não serás atingido? Será que dentro desses 1000 não está sua esposa? Não está seu marido? Não está alguém? É você. Deus está falando, é com você. Eu creio no Evangelho individualmente, sem minha esposa, sem meus filhos. Ah, pastor, mas sua esposa é uma cristã. Maravilha. Graças a Deus. Mas eu não posso parar por conta do peso que ela poderia me proporcionar.
Olha no que nós falamos na semana passada. Olha no que nós falamos uma semana antes da semana passada. Entenda, vamos entender isso, gente. Não fica preso às coisas. Deus te revelou, você sabe que é verdade. Mas e se a minha esposa não quiser? Mas e se a minha igreja não concordar? E se as pessoas ao meu redor? A única maneira que você tem de salvar essas pessoas é você ir. Eu quero tomar aqui o apóstolo Pedro, quer ver? São Marcos, capítulo 10. Pedro disse assim para Jesus, capítulo 10, verso 28. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu, disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Isso é que nós devemos compreender. Você, vem e segue-me. Se você foi chamado, não olhe para mais nada. O pai morreu, a mãe, a esposa não concorda, não sei quem acha, os outros. Deixa de lado tudo isso e tu tome a tua cruz. Qual é a cruz que você carrega? Vamos dizer assim, às vezes a minha cruz não é a mesma sua. A minha cruz, quem sabe, é perder a popularidade. A minha cruz, quem sabe, é não ser mais considerado, é perder amigos. A tua, às vezes, é ter um peso com a sua família, com a sua esposa, uma incompreensão. Mas a única possibilidade de salvação desses que não te compreendem hoje é você ir. Lá adiante, você pode reclamá-los. Podíamos voltar aqui, lá em Gênesis capítulo 2. Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A única maneira de algum dia Abraão conseguir alguma coisa para sua família é ter seguido a Deus. Ele segue a Deus, ele salva Ló, ele salva a descendência de Ló. Outro, José do Egito. José do Egito, Deus deu para ele um sonho incompreensível. Por causa daquele sonho, seus irmãos começaram a persegui-lo, a odiá-lo, e um dia ele vai embora. Vai embora vendido, rejeitado, e os irmãos o abandonam, contam para o pai que ele havia morrido, um animal o atacou. Passado anos, José é governador do Egito. Uma fome muito grande vem sobre a terra de seus pais, seus irmãos. Um dia aqueles irmãos chegam lá e vão comprar de José alimento, provisões para suas casas. José os reconhece e quando José se declara a eles, eles pensam: agora ele vai nos matar. Vai nos matar porque lá atrás nós não o entendemos, lá atrás nós o rejeitamos, lá atrás nós criamos, falei semana passada, né? Fake news a respeito dele, agora ele é governador. Quando ele percebe nos seus irmãos um temor, ele vai nos matar. Ele diz assim: não, tinha um propósito. É para que a vida, para a manutenção da vida, eu vim para cá e todas aquelas coisas aconteceram. Um irmão, vem, segue-me. Deixa eu enterrar o papai? Não. Deixa eu despedir-os da minha casa? Não. Não tem nada que você deve fazer senão seguir a Jesus. Vamos voltar lá, Lucas capítulo 10, não é? Estou aqui com a Bíblia marcada. Lucas capítulo 9, verso 59 diz:
Disse a outro, Jesus disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão na minha casa. Tem visita lá? Tem. Vou te falar uma coisa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que está envolvido com qualquer outra coisa, quando é chamado para o reino de Deus, está olhando, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Você perde a capacidade, eu creio que sim, a aptidão não é nem a aptidão, ele não está apto, ele não está preparado. A pessoa perde essa preparação para o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, Deus não fica dando muita explicação hoje. O tempo explica. A história, a própria caminhada traz respostas. Mas eu precisava de tantas respostas antes. Não, pegue a sua cruz e segue a Jesus. Estava conversando com uma irmã e ela disse assim, a minha mãe sempre me dizia assim, nunca separe, não divorcie no seu casamento. Divorciar é cortar um pedaço da cruz. E aí, aquela irmã com um problema muito grande com o marido, um dia teve um sonho. Ela teve um sonho que ela e alguém, um homem, estavam subindo uma escada. Quando eles chegaram lá em cima, carregando uma cruz, quando chegaram lá em cima daquela escada, havia um grande abismo. E a cruz seria exatamente a ponte que ligaria os dois ao outro lado. Quando ela olhou para a cruz dela, a cruz era menor. E aí ela olhou para aquele homem, a cruz dele também era menor. Quando ela olhou e que identificou aquele homem era um cunhado dela que já tinha tido um divórcio. E ela pensando em divorciar do seu marido. Quando ela olhou, ela acordou e pensou, a mamãe dizia para nós nunca cortarmos a nossa cruz. Existem muitas pessoas que estão deixando ou a cruz toda ou parte dessa cruz para trás, para seguir o seu caminho. Os abismos terão que ser atravessados, ligados exatamente com a cruz. O que liga o meu abismo? A minha história, o meu testemunho. Tem muitas coisas na nossa vida que nos liga. É exatamente o nosso testemunho, aquele peso que você arrastou, aquela dificuldade que você venceu, aquele problema que você encarou e não fugiu dele. Hoje, ele é a grande ponte que te faz atravessar abismos. Não é? Vamos pensar. Eu sei que as chaves do Evangelho são pequenas aqui e aqui. Só que o ser humano hoje, qualquer coisinha ele está divorciando. Ele casa. A princípio aquele lá é o cônjuge dele, é o esposo, é a esposa. Eles planejam viver eternamente um com o outro. Mas aí dá um problema, a vez dele carregar a cruz e continuar com aquele cônjuge, até chegar lá do outro lado, não. Ele quer o jeito mais fácil. Não, eu vou separar porque eu não estou aguentando mais. Então é isso. As pessoas não estão querendo carregar a cruz. Esse é o problema do mundo hoje. Às vezes, quando nós começamos a meditar, eu extrapolo o meu tempo. Mas veja, apenas uma meditação rápida para nós encerrarmos nosso vídeo. Davi matou um urso, Davi matou um leão, e depois ele teve que matar um gigante.
se ele tivesse fugido do urso, ele não enfrentaria um leão. Se ele tivesse fugido do leão, ele jamais enfrentaria um gigante. E se ele não tivesse enfrentado um gigante, o país dele seria escravo dos filisteus. Mas, como ele não fugiu de urso, nem fugiu do leão, o dia que veio um gigante, ele disse: ora, os meus problemas passados são experiências suficientes para enfrentar esse problema. Matou aquele gigante, trouxe libertação para o seu país inteiro. O exército de Israel foi vitorioso e aquele homem era o rei de Israel. Não olhe só para as glórias como um grande momento. Olhe para os seus problemas, sempre pensando no seu chamado. Vem e segue. Mas eu tenho um problema. Segue. Mas tem um pai morto. Deixa isso para lá. Mas eu tenho visitas em casa. Esquece isso tudo. Senhor, mas a mãe, a avó, a fazenda, as coisas. Deixa essas coisas. Isso não significa que nós nunca teremos essas coisas. Significa, como Jesus disse a Pedro, aqui você terá 100 vezes mais a vida eterna no porvir. Mas agora, deixa essas coisas. Vem, segue. Você que tem ouvido as chaves do Evangelho, é hora de tomar uma decisão. Vem e segue-me. Não a mim, mas essa palavra. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que já segue a palavra, puxa a sua cruz, vá adiante, esforça-te, tem de bom ânimo. Uma hora dessa você vai entender os propósitos de Deus para os teus problemas. Até nosso vídeo, próximo vídeo, se Deus quiser. Pode ser que uma vez ou outra você pode ter, né, na sua vida aí, um teste como Davi foi testado. Pode ser que você tenha que matar um urso, depois matar um leão, para depois enfrentar o seu gigante, o Golias, mas sempre enfrentando o seu desafio, né? Sem fugir. E você possa até salvar a sua família, os seus entes queridos, através de você enfrentar o seu desafio. Essa é a mensagem que ele está tentando trazer para todos nós essa noite. Então eu vou passar a segunda agora, da chave do Evangelho, né? E aí eu vou dar como encerrado, tá? Então vamos para a segunda. Vamos para a segunda agora. Olá, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer aqui uma visão profética de uma frase que nós encontramos em muitos momentos nas Escrituras. Eu poderia citar Apocalipse e eu poderia citar aqui os Evangelhos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse algumas vezes: quem tem ouvidos, que ouça. Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, observe essa qualidade de ouvido, esse tipo de gente que tem uma condição diferente de um outro tipo de gente. Mas olha, eu quero trazer hoje a bem-aventurança de ouvir. O que é a bem-aventurança? Vamos dizer assim, o que é que eu ganho? Qual é a recompensa por ouvir tal coisa, por ter capacidade?
Eu passei por um tempo na minha vida sem ter olfato. Eu não tinha, claro que não completamente, mas eu não tinha capacidade de sentir determinados cheiros. Então, uma vez, alguém me disse assim: rapaz, você perde. Como é que... Eu não me lembro exatamente aquelas palavras, mas aquela pessoa me diz assim: você não sabe o que está perdendo. Tem coisa que você sente assim, mas que cheiro, né? Eu gosto muito de flores, tem umas árvores que tem uns cheiros, você passa longe, hoje eu percebo, né? Que cheiro. Alguns perfumes, eu não conseguia fazer a distinção de um perfume para um outro. Então aquela pessoa me disse assim: você não sabe o que está perdendo. E aí alguém diria assim: quem naturalmente tem o olfato normal, às vezes não se dá conta do que tem. Alguém diria então assim: o que eu ganho? Você ganha o privilégio de distinguir cheiros, odores, né? Que perfume, mas que planta. Olha o cheiro dessa flor. Me lembro uma vez do pastor Vanderlei dizendo assim: quem já sentiu o cheiro de uma roça de arroz madura? Eu pensei, nunca vi uma roça de arroz. Que cheiro será? Oh, rapaz, você não sabe o que está perdendo. Que coisa maravilhosa. Então vamos trocar aqui do olfato para a audição. O que eu ganho por ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha a escritura de São João, capítulo 5, o verso 24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu Deus! Então quer dizer que o privilégio, a bem-aventurança, a recompensa de ouvir essa palavra é passar da morte para a vida. Para a vida. É um salto, sair de um determinado lugar e vir para um outro lugar sem um determinado processo aqui. Eu quero tomar palavras do profeta William Branham na mensagem O Primeiro Selo. Ele disse algo que eu quero compartilhar com vocês. No primeiro selo, no parágrafo 77, vou ler um pouco mais rápido, porque todo o contexto está aqui no parágrafo 80. Mas deixa eu pegar o 77. Ele disse assim: verificaremos num instante que até obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja. E veja, só se não é isso mesmo. Veja só, se não é isso mesmo. Não é de admirar que tenha sido tão contra a denominação, não sabendo por quê. Está vendo, está vendo. Eles terminam. Agora começa aqui atrás de uma forma suave e vai ficando cada vez pior. As pessoas entram direto nisso, dizendo: oh, sim, isso está bem. Mas nos últimos dias, estas coisas são manifestadas. E finalmente pioram tanto e entram direto no período de tribulação. Então o profeta está falando da tribulação, as pessoas que entram, o porquê que algumas pessoas estão ali na tribulação. Aí ele disse assim: como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender, está vendo? Ela é tirada se
ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada, Deus, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Deixa eu ler esse parágrafo 79 de novo. Como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender. Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Você diz, existe tal pessoa? Olha só, como é que uma pessoa está totalmente sem pecado? Por que as pessoas passam pela tribulação? A tribulação vai purgar as pessoas. Só que a noiva de Cristo, ela não pode entrar na tribulação. Como não? Todos terão que passar, todos pecaram, todos tiveram desobediência. Sim. Mas aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passa da morte para a vida. Ele tem um salto aqui. Que salto é esse? É exatamente saltando essa tribulação, como forma de purificar alguém. Porque o que purifica os filhos de Deus, aí você vai valorizar esse ouvir. É aquele que ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então aqui está a bem-aventurança de ter essa capacidade de ouvir o Espírito. Por quê? Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, nós usamos essa escritura constantemente para a Santa Ceia, não é? Diz assim, deixa eu abrir em Romanos, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim, logo depois que a gente toma a escritura da Santa Ceia, a Bíblia manda fazer uma avaliação de si mesmo, onde diz, tenha paciência comigo aí, porque a Bíblia, mais uma vez, abriu em Romanos, capítulo 11, né? Geralmente eu deixo marcado aqui está. Mas hoje eu não deixei marcado. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. E aí no verso 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que ouve a minha palavra passa da morte. Por que Deus pode dar para alguém o direito, o privilégio de julgar a si mesmo? Veja. Está marcando lá. Examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Agora, se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos, e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual é o parâmetro que Deus nos dá para nós avaliarmos a nós mesmos? A sua palavra. Quem ouve a minha palavra. Então toma essa palavra
ouvir como quem compreende essa palavra e dá ouvidos. O que é dar ouvidos? É atentar para ela e obedecer essa palavra. Quando nós obedecemos essa palavra, ela está tirando de nós a necessidade de ser purgado lá adiante, de ser cobrado, de ter que pagar por algum pecado. Por quê? Ouvimos a palavra dele e essa palavra tornou para nós regra de vida, essa palavra tornou para nós discernimento, para nós não andarmos segundo os costumes do mundo, para nós nos livrarmos da corrupção que há no mundo. Ela nos tirou de todas essas coisas. E toda vez que a palavra, como uma lâmpada, como um facho de luz que foca sobre as nossas vidas, detecta erros, pecados, nós nos arrependemos, nós consertamos isso. Então, essa noiva do Senhor Jesus Cristo, ela passa por cultos constantemente. Ela passa por leituras da palavra, ela passa por meditação e ela passa por aplicação da palavra na vida. Quando nós fazemos isso, isso nos isenta de um julgamento lá adiante. Entende? Isso nos isenta de uma condenação. Por quê? Porque nos cultos, na leitura da palavra, na aplicação dessa palavra, na assimilação, eu me lembro da minha mãe, quando nós éramos meninos, nossos pais, né? Eu dizia, esses meninos não me ouvem. Pai, a gente escuta o senhor todo dia, né? Mãe, a gente escuta a senhora todo dia. O que era ouvir? Quer dizer, esses meninos não me obedecem. Esses meninos não dão crédito ao que eu digo. Portanto, eles terão que apanhar, ter um castigo, alguma coisa assim. Aquele que ouve as minhas palavras, olha o salto que ele dá. Ele não vai passar por condenação, ele não tem que passar por tribulação. Aí vem no parágrafo 80, que eu disse aqui, da mensagem do primeiro selo. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Irmão, me desculpe, mas eu quero dizer, glória a Deus. Amém por isso. Coisa gloriosa. Você sabe o que será o julgamento do trono branco? Você sabe o que é tribulação? O que significa tribulação? Dê uma olhada aí, alguns países em guerra. Aquilo não é tribulação. Não, a grande tribulação, disse o profeta irmão Branco, não queira esperar por aquele tempo. Agora, essa palavra, que às vezes nós ouvimos contundente de um culto, numa pregação, meu Deus, eu ouço isso, eu recebo, eu aplico isso. Isso está me livrando de grande tribulação? Isso está me livrando de estar diante do trono branco? Sim. Meu Deus, que maravilha! Ele não está confiando em suas obras, mas no sangue de Jesus, no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado sem restar nada nele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Não pode. Coisa gloriosa. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em ser perfeito? Mas Jesus exigiu isso. Se Jesus exigiu, ele tem que preparar uma maneira para tal. E ele preparou seu próprio sangue. Ora, irmãos, meditemos nisso.
Como pode? Qual é essa bem-aventurança? Você vê que dar ouvidos à palavra de Deus te faz sair dessa situação de morte para essa situação de vida e vida eterna, sem ter que passar por um processo de julgamento, condenação, tribulação, penalidades. Apenas o ouvir a palavra, crer naquele que enviou. Aí você diz assim, eu escuto o meu radinho. Ouvir a palavra não é escutar um radinho, não. Ouvir a palavra é tomar aquilo que foi falado, assimilar e aplicar isso na sua vida. E essa palavra tornar-se em atitudes na sua vida, na minha vida. Isso me faz saltar da morte para a vida e vida eterna. Ver a bem-aventurança de ouvir a palavra. Por isso você vai encontrar muitas vezes na Escritura, quem que ouve, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Por quê? Porque isso vai te dar esse privilégio, vai te dar esse salto de nós nem precisarmos pensar o que seria grande tribulação. Não sei não, eu não vou estar aqui. Coisa gloriosa. Né? Continue meditando nisso. Você quer se livrar de todas as condenações, de toda tribulação, de todo mal que está previsto no juízo para o mundo, ouça. Que se ouça, obedeça, reconheça a grandiosidade dessa palavra e ela vai te livrar disso. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então eu vou encerrar a live aí, espero que a live possa estar ajudando vocês aí do outro lado a refletir sobre a mensagem, né? O intuito é esse, que você possa estar refletindo, na mensagem que está sendo pregada, falada, e a mensagem dessa parte 106 é nos falando, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E a partir do momento que você passa a escutar, a ouvir, também a ouvir e a praticar, a modificar a sua vida, você vai passar da morte para a vida. E você passando da morte para a vida, você não vai ser condenado. Você não vai passar por tribulação. Né? Porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela cura, ela purifica, né? Então, para você ter a palavra de Deus, você tem que escutar, né? Então, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Espero que possa estar ajudando vocês aí. O propósito dessa live sempre vai ser esse, trazer a palavra de Deus para que possa tocar no seu coração e que possa te dar apetite de escutar a palavra de Deus. Que você possa ter fome da palavra de Deus. E que a palavra de Deus possa alimentar você, seu coração, sua alma, seu espírito. Esse é o propósito desse canal. Então, uma boa noite para cada um de vocês. E Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aqui, sempre encerro no Instagram primeiro.